Olá a todos, boa noite. Bem-vindos ao Basta Crer. Cristal, Sim, o que é que tu dizes? eu digo boa noite também. Sim. Então, nós temos o... Temos o WhatsApp, temos o SOS, então você pode fazer seu pedido de oração, pode fazer uma pergunta, pode mandar uma foto, pode dizer onde você está. Exatamente. E acho que é isso, pronto. É isso. E como sabem, este é um programa de fé, de alegria, e vamos começar com uma música bonita, linda, jeitosa. Deus está comigo, por isso eu sou mais vencedor e Deus está consigo. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. A sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Muito bem, muito bonito, muito verdadeiro. E agora vamos em direto para Londres. Bispo David, aquele que venceu o Golias. Olá a todos. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de compartilhar aquilo que está a acontecer aqui em Inglaterra. Então nós já temos a data para a reabertura das nossas igrejas, 5 de julho, nós já vamos ter as nossas reuniões e queria dizer a todo o povo que você é muito bem-vindo para vir à igreja. Vamos ter algumas medidas daquelas à semelhança daquilo que está a acontecer em Portugal e noutros países, mas há espaço para todos. É também hora da gente convidar pessoas novas para vir à igreja. Então, dia 5 de julho, vamos todos estar aos pés de Jesus para nós estarmos
aqui na casa de Deus. Então você é muito bem-vindo. Dia 5 de julho já estão abertas as nossas igrejas. Agora, queria compartilhar um pouco daquilo que é a atualidade aqui de Inglaterra, e aquilo que nós estamos a ver é realmente uma grande prepotência, um grande orgulho do governo desta nação. Porquê? Porque, como se calhar muitos de vocês sabem, o Reino Unido está a barrar ou a negar a entrada de países da Europa, de pessoas provenientes de África, ou mandá-las para quarentena à entrada aqui no país. Isto é uma grande arrogância, porque na verdade, onde há uma grande concentração do vírus e onde houve mortos e uma calamidade com esta situação do vírus, foi mesmo aqui em Inglaterra. Então a Inglaterra, na verdade, lidou com esta situação do vírus muito pior do que qualquer outro país na Europa, do que qualquer outro país em África, nas Américas. No entanto, no seu orgulho, estão cegos e não veem os frutos daquilo que eles estão a fazer. É uma arrogância. É aquilo que o apóstolo tem vindo a falar, que ficam cegos com o seu orgulho. E isto porquê? Porque é uma nação que outrora teve missionários que enviou para todo o mundo, que investia na igreja, que ensinava de Jesus nas escolas, mas deixou o Evangelho no meio da abundância, se esqueceram do Evangelho. Então é hora de nós pregarmos que Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Queria-vos deixar também hoje com testemunho acerca da área financeira. Muitos testemunhos nós temos estado a receber, e este vem de um empresário. E este irmão empresário, ele trabalha com escolas, desporto, faz desporto nas escolas. E com esta situação do lockdown, do confinamento, ele ficou impossibilitado de fazer o seu negócio, ficou 100% parado. Mas, mesmo no meio dessa situação, ele decidiu continuar a dar os seus dízimos e a dar as suas ofertas. Também ali pelo meio houve uma oportunidade que surgiu de um negócio e ele se lembrou, bem, este dinheiro é uma semente que Deus me está a dar. Ele também decidiu dar essa semente e também decidiu cumprir com uma promessa de fé antiga que ele já tinha com o nosso apóstolo. Então, na verdade, ele semeou ainda mais do que aquilo que era normal, numa altura que estava sem negócio, sem receitas. O que é que aconteceu? Ele conta que conseguiu uma parceria com uma marca internacional de roupa, que agora está a trabalhar com ele. Aqui em Inglaterra também o mercado do futebol é um mercado muito grande, muito forte, e ele conseguiu também um trabalho com uma equipa profissional de futebol, onde vai estar a treinar desde as camadas mais jovens até aos séniores. Conseguiu também uma parceria com os Estados Unidos, de um antigo jogador da seleção, que agora está nos Estados Unidos e que tem lá contratos com universidades. Conseguiu também, tem agora já contactos também com outros países que o estão a chamar. E ele diz o seguinte, que de facto, quem é fiel a Deus e quem está aqui com o nosso apóstolo, a ouvir a palavra, encher-se de fé, pratica, faz, realmente funciona. Então quero terminar por aqui e quero deixar o incentivo a você sempre estar aqui ligado neste programa, você sempre ser fiel a Deus e ponha em prática, porque o caminho para nós vencermos não é as soluções do mundo, mas é a palavra de Deus. Sempre funciona. Deus é fiel. Então um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Uau, maravilha. É cada testemunho que é simplesmente impressionante. O que está a acontecer é realmente o que o David falou e tem tudo a ver com os últimos dias. Nestes últimos dias, Deus está a querer transferir o máximo das riquezas dos injustos, dos maus, aqueles que não ligaram nenhuma a Deus e até ofenderam a Deus, para aqueles que são fiéis, são temerosos a Deus. E, portanto, é um alerta para todo o crente, para todo o homem de negócios da nossa igreja e todos aqueles que quiserem entrar nesta onda nova de Deus, para que realmente nos cheguemos para Deus, andemos com Deus
e façamos o que Deus diz, porque então não é só que não vamos, enfim, sofrer o que os outros sofrem, mas vamos ficar acima da média, porque Deus está mesmo a fazer essa transferência. Portanto, é uma nota muito importante que nós não podemos esquecer. Bem, e agora vamos ver se temos fotos. Temos fotos. Temos montes de fotos. Então, esta é de São Tomé. Manual antigo. Vem de Maximiana Bandeira, que mandou estes manuais de pregador. E, claro, mais uma foto aqui de São Tomé. São Tomé está a fazer uma publicidade pelo país. Uau! Não, São Tomé é lindíssimo. É lindíssimo, sim. Muito bonito. Aqui, Fábio Neto. Boa noite, família. Boa noite, apóstolo e bispo. Na ilha maravilhosa de São Tomé, estamos ansiosos para mais uma noite com a palavra no Basta Crer. Todos vestidos a rigor, já viu? Sim. Muito bem. E aqui, Janaína, grupo familiar da Coimbra. Ah, estou a ver, estou a ver. Lindo, sim, senhora. E aqui? E aqui, Madeira. Yara. Boa noite, apóstolo bispo. Um abraço da ilha de Madeira. Sim. Já chegámos à Madeira. Já chegaram, eles já chegaram a Madeira. E aqui, um abraço da Célia e Gabriela de Luanda. Já está a tocar. As filhas. Pronto. Ah, já está a tocar. As filhas do filhas Bispo Gerson. do Gerson. Morangos. Eia, Aqui pá. vão os moranguinhos de Bela Alentejo, sul de Berry. Beijinhos, Susana Bailote, Vila Nova de Mil Fontes. Mil fontes, maravilha. Esses morangos. E esses bolos? Queques de chocolates, André Duarte Matozinhos. E aqui já é uma coisa que tu gostas também. Umas gambas fritas da família Becker de Manchester. Ah, Parece que a Inglaterra está cheia de gambas. Pronto. pois é, toda a Mas não gente vem faz de lá. gambas. Temos aqui Gabriel, boa noite, obrigado pela qualquer- alimentação espiritual nestes meses da pandemia, sem dia off. Que Deus vos abençoe De onde é muito. que ela é? Inglaterra. Inglaterra. Penso que sim, pelo menos acho que sim. sim. Aqui, Emiliana de Inglaterra, manda estes livros mais antigos. Ei, isto é do tempo Sim, do olha, Afonso Henriques. O PDC antigo. Ah, Pronto. Aqui temos a Yusla Linda e Relíquia, de Lisboa. Desejo uma boa noite. é as miudinhas. É. E já estamos em vários países também. Já estamos em Irlanda, Áustria, Cuba e Gabão. 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 Muito bem. Vamos ver um spot da Convenção de Fé. Sim. Convenção de Fé 2020. Nascidos para vencer. No mês de agosto, Portugal receberá a Convenção de Fé 2020. De 17 a 22 de agosto, na nossa sede no Tujal, em Loures, teremos dias de muita festa. Durante o dia teremos atividades, comunhão com Deus, seminários, torneios, espaço para lazer. E todas as noites, reuniões especiais com a presença do apóstolo Jorge Tadeu. Não perca! Reserve estes dias. De 17 a 22 de agosto, Convenção de Fé 2020. Nascidos para vencer. A palavra de Deus diz em João 15. Eu João vou aqui 15. abrir na minha Bíblia, Ok. novinha em folha. Novinha folha? Ah, Sim, João 15, estou quase sim. lá. Eu já cheguei. Já chegaste? Sim. Jesus disse o quê? Aonde? No versículo... No versículo 1. No versículo 1, de João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Dá-lhe atira... 2 chances. Não. 10 chances. Não. Não. Atira. Tira. E Limpa. Tira. Atira. Tira. Quem não dá fruto, Jesus tira. Tira. Epá, isso é muito duro. Que Pois, isso? pois. E depois? E limpa todo aquele que dá frutos, para que dê ainda mais frutos. Epá, limpeza dói. Pois, mas a limpeza tem um propósito, né? É, Para que dê mais fruto. Pronto. muito bem. E depois, versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Mostra aqui os dois. Ó Cristo, Sim, tu ouviste o que é que eu expliquei ontem? eu ouvi, O que é que foi? então... Não, são duas coisas. Nós temos que estar em Jesus e Ele tem que estar em nós. Nós somos como Explica a lá. vara
né? E Jesus, pronto, nós temos que estar ligada a Jesus. Se nós não estamos ligada a Jesus, então nós não podemos, sozinha não podemos fazer nada. Nós temos que estar ligada à videira que é Jesus. Sim, mas eu já entreguei a vida a Jesus. Mas não é a mesma coisa. Então, que duas coisas é que são necessárias? Então, as duas coisas que está até no versículo 7. Diz. Se vós estiverdes a mim... Já né? estou, já entreguei a Sim, vida a quando a Jesus. pessoa... Sim, eu não estou a ler, calma. Pronto. Então, já está tudo bem. Pronto, não. E as minhas palavras estiverem em vós. Nós temos de ter a palavra de Deus dentro do nosso coração. Você já ouviu a palavra? Não, é ouvir e depois entra no nosso coração e isso vai se gastar. Gastar? Gasta-se. É mesmo? É. Quem é que te disse isso? Olha a Bíblia. Então, Ou temos... então vai vir o programa de ontem. Claro. Então, vamos ver um anúncio à nossa editora, porque você deve investir na palavra de Deus. Há muita gente que investe em selos e em coisinhas do futebol, não tem mal nenhum, mas o melhor investimento é na palavra de Deus. Por isso, nós temos livros, temos CDs de música, etc. E você precisa de investir naquilo que, conforme Jesus diz, dá fruto. Se alguém tiver em mim, já tem Jesus, se tiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então é preciso das duas coisas. Vamos lá ver o clipe. A editora Curiacos tem mais novidades para si. Já pode ter todos os materiais da editora no seu Android e iOS. E temos também a sua editora disponível em várias línguas: português de Portugal e do Brasil, espanhol, inglês, francês, russo, eslovaco e alemão. Mas não se esqueça, para abrir os seus materiais na editora Curiacos já não é necessário o uso de outros programas. Basta apenas ter o browser Curiacos e assim conseguirá visualizar todo o material transferido. Para baixar o browser Curiacos, entre em curiacos.com. Clique em Editora Curiacos e de seguida clique neste ícone e siga as instruções. Usufrua de todo o material disponível na Editora Curiacos e encha o seu coração com aquilo que edifica. Maravilha. Sim? Ora, nós também temos um projeto muito bonito, que é sobre os gostos familiares. Sim. Ainda hoje estava a ouvir, já nem me lembro se foi um ou dois bispos que estavam a dizer que se abriu muitos gostos familiares. Não me lembro se foi no Brasil, se foi não sei onde. E realmente isso é um projeto fantástico. E tu já vais explicar porquê, o que é que acontece, porque quem sabe, você que está longe, em qualquer parte do mundo, quer também pertencer a este grande projeto, porque quem vai a um grupo familiar ou quem é treinado para ser um líder do grupo familiar, vai ter uma alegria fantástica, vai ter uma oportunidade de ajudar Deus a ganhar os vizinhos, amigos, etc. para Jesus, certo? Certo. Vamos lá ver o clipe. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Sabes o que é um grupo familiar? Sei. Sim, senhora. Então, explica lá o que é um grupo familiar. Ela explicou também já um pouquinho, né? Não, mas... Sim. Só estou a dizer. Claro, é diferente. Então, dos projetos mais importantes de todos, quanto a mim, porque a pessoa, quando entrega a vida a Jesus, precisa de enraizar a sua vida
na rocha. Sim, porque é logo quando a pessoa entrega a vida a Jesus que o diabo gosta de atacar e roubar a salvação. Exato. E então o que acontece? O ser humano, nós, homens e mulheres, somos comparados a uma árvore. Sim. Por isso somos os varões, varas. Tem a parte de baixo que não se vê e Sim. a parte de cima que dá fruto. Sim. E muita gente quer ter bons frutos, mas Sim. não cuida das raízes. das raízes. Sim. Então, como é que nós podemos cuidar das raízes? Então, são essas lições né, que estão aqui no manual do Grupo Familiar, porque Certo. cada Grupo Familiar segue umas lições né, que estão neste livro. É uma por semana durante Sim, um ano inteiro. Durante um ano inteiro. Então, ali ensina-se esses fundamentais, essas coisas tão importantes que fazem né, que a pessoa se firme em Jesus. Quer dizer que com uma árvore que tem raízes bem profundas, quando vem uma tempestade, esta árvore Ele não vai cai, cair. Não vai cai. cair. E, além disso, isto é o alimento É o alimento também. que garante que a pessoa Sim. tem bons frutos. É isso. Está a ver? Sim. E, portanto, se você ainda não vai a um grupo familiar, eu encorajo você a ir a um grupo familiar, procurar com o seu pastor, o bispo, qual é o grupo familiar mais perto. Sim. Você vai ver que a sua vida vai mudar, porque lá está. Se vós estiveres em Jesus, em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, então tudo é muito melhor. E nos grupos familiares nós damos uma matéria que não conseguimos dar noutro sítio, Pois. que é exatamente para que a pessoa se fortaleça. É. Mas também este projeto é muito bonito no sentido de que você pode morar bem longe de uma igreja maná, num país qualquer do mundo, e diz assim, eu quero que Deus se use de mim, eu quero ganhar pessoas para Jesus, eu quero fazer parte do projeto. Então, há uma forma que... Sim, a pessoa entra no site de Basta Querer. Podemos pedir aqui né, ao Bruno, ao Bruno. que venha aqui no instantinho e mostre como é que isso se faz, porque você pode se inscrever. Você vai ver que é muito bonito, porque você primeiro é treinado e depois convida os amigos, etc. E depois vai percorrendo essas lições. Sim. E as pessoas gostam muito. Tem comunhão, tem isso tudo. Sim. Explica lá então, Bruno. Então, estamos aqui no Basta Querer, aqui do meu lado direito. Vamos aqui ao final do site e tem, como o anúncio diz, a pessoa carrega aqui e ao clicar aqui explica o que é um grupo familiar e a pessoa preenche os dados e envia e depois é notificado por nós, diretamente. Depois alguém vai contactar Sim. e combinar como é que você pode fazer. Portanto, isto é um projeto muito, muito bonito. Há uma música que também eu gosto muito que diz Aquele que vencer. E tem a ver com o Apocalipse e tem a ver com o que estamos a passar nos dias de hoje. Porque cada vez mais é evidente para mim que algo semelhante ao que se passou nos dias de Noé. Noé avisava, ponham a vida em dia com Deus, entreguem-se a Deus, andem com Deus. Não tem tempo, não acredito, não vai nada a ver o fim do mundo, porque era o fim do mundo. Sim. E quando começou a chover, coincidência. E hoje também há ainda muita gente que pensa que é uma coincidência. Esta pandemia que não se resolve só está a trazer cada vez mais problemas financeiros terríveis mesmo. Então só há uma maneira da gente estar seguros, é andarmos com Deus. E outra coisa que tem também a ver com isto é o seguinte, todos nós vamos morrer. Sim, 100%. Não há hipótese. Ninguém leva daqui nada. Só há uma coisa que podemos levar. É as almas que ganhamos para Jesus, que é o ouro, o único ouro que entra no céu. Sim. E esta música diz aquele que vencer. Vencer o quê? As tentações deste mundo. Vencer o mundo, em vez de andar no mundo, ser como as pessoas do mundo são, não, ele quer ser um servo de Deus. Está a ver? Em vez de andar nos caminhos que não são bons, ele anda nos caminhos que são bons. Sim. E então um dia, quando morrer, vai receber uma coroa de vitória. Ele venceu o diabo, venceu o mundo. É disto que fala esta música e está de acordo, não é? Baseado no livro do Apocalipse, nas cartas que Jesus mandou escrever quando visitou o apóstolo Paulo, que estava preso Patmos. na ilha de Patmos. Sim. Então,
Só isso é um grande recado para os dias de hoje. Você que está a ver-nos, ouça, não pense apenas em ser curado, não pense apenas em ficar com o seu problema financeiro resolvido. Pense no seu futuro eterno. Pense que para isso você precisa mesmo de entregar a sua vida a Jesus, começar a andar com Deus, porque então você é uma pessoa sábia, que não só começa a vencer neste planeta, mas vai ter um futuro para sempre com Deus, e que ao invés daqueles que vão para o inferno. Vamos ouvir a música. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Comerá da árvore da vida, Aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E agora Só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. e Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Taradã, taradadadã. Nós também estamos na Tunísia. Sim. Marrocos. Aham. Egito. Egito. Só para tu saberes. E agora, temos fotos? Temos fotos. Temos aqui de Ei. Leiria, a Maria, sempre conectada convosco. É uma bênção esse canal, nos faz estar mais próximo de Deus. Grata. Eu já estou a ver, as Até pessoas que estão a arranja- assistir e estão a comer. Pois. Já estou a entender. O mimo, e depois eles pensam em nós, mas bolo, essa bolo Eu não tenho que estão a arranjar chegar. uma máquina para tirar uma transformar. fatia. Vai. O mimo enviado de Setúbal. Setúbal. É maravilha. da família Andrade. E aqui temos a Adelaide desde Cuba, ligado ao programa Basta Querer. Uma pose fantástica, sim senhora. Eu acho que ela está a estudar lá. Sim. E aqui? Aqui, Viviana. Olá, boa noite. Os jovens da Arapiraca fazendo ação social. Parabéns, muito bonito isso. Arapiraca. É. Nós estivemos na Arapiraca. Sim, sim, sim. E aqui, a Cláudia mandiste. Boa noite. Aqui do Grupo Familiar da Mafra, mandamos um grande abraço ao nosso apóstolo, ao nosso bispo e a toda a equipa. Estamos juntos. Sabes onde é que a Cláudia veio? Portugal. Sim, eu sei. É verdade. Ia pá!
Um abraço. Isabel de Leeds, Sinceramente, Inglaterra. meu Está a ver? Inglaterra está cheia de marisco. Sincera, meu irmão, que tentação desgraçada. É, só como isto em Inglaterra. Em Moçambique, não. Não, tem logo duas coisas fantásticas, mexilhões e gambas. Sim, é isso. Tira-me da frente, senão nem sei. E aqui temos a foto de Beatriz Villalonga. Ah, Beatriz. A Beatriz é a filha da mãe e do pai. Pois é. É aquela que nasceu com 400 gramas. É ela? Então não é? É? Ok. Aqui Não tenho está, certeza. Pois. bonitinha. Aqui, Joana dos Estados Unidos, a estudar, mas bem atenta ao programa Basta Querer. Ah, que giro. Beijinhas a Bispo Cristo. Ah, é? Só para ti? Só para mim. Ah, tá bom. E aqui? Aqui temos, boa noite, Raquel e Madalena da Igreja de Alvaiazer. Aqui, Alves, é o lugar. Tá? Não, é lá para cima. Né? Alvaiazer. É pé de Tomar, por aí. Ao pé de Tomar? Sim, sim. Ah. E aqui, Pastor Gin, grupo familiar de Vítor e Felipe de Pontal, em Brasil. Pontal para Jesus, sim senhora. Pronto. E, muito bem, e agora vamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho um livro que diz acerca de finanças e muita gente está a vencer na área das finanças, mas não chega a ter vencido uma vez. É preciso estar sempre a ouvir a palavra de Deus, porque fé se gasta. Fé vem por ouvir e sai para trabalhar a nosso favor. Quando nós falamos, o mesmo Deus fala de nós. Quando nós fazemos, Deus diz. Quando se trata da área financeira, há uma lei cardinal, que é aquela que diz Jesus, que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor, que pega numa semente, lança a semente à terra. As suas palavras são sementes, as suas atitudes são sementes. Jesus foi uma semente que Deus enviou para colher filhos de Deus, semeou um filho para colher filhos, e o nosso dinheiro também são sementes. E nesse livro eu ensino qual é a vontade de Deus e ensino que há pensamentos errados dentro da igreja, fora da igreja, e mostro que há pessoas na Bíblia que foram mega abençoadas e ensino quais são as leis de Deus. E temos muitos testemunhos de pessoas que ao princípio estavam muito duvidosas, até descrentes, podíamos dizer, destas áreas. Pensavam até que nós estávamos a falar disto para enganar pessoas, ou o que é, mas depois verificaram que isto vem tudo na Bíblia e experimentaram a palavra de Deus e funcionou porque Deus é fiel à sua palavra. Então, muita gente também já aprendeu o segredo de ler diversas vezes as mesmas verdades e assim que criou-se uma fé fantástica no coração dessa pessoa e ela, ao aplicar a lei de semear para colher, pois então ela tem muito mais sucesso. Sim. Então estou aqui para dizer que eu também já sei essas leis, mas medito e estudo e olho e falo essas verdades porque isso é permanecer na fé. Bem, por exemplo, aqui fala de exemplos fantásticos que aconteceu com Abraão. Abraão morreu velho e farto de bons dias. Isaac, ainda ontem, se eu não estou a ver, vimos que Sim. ele viveu num tempo de grande crise, Sim. mas ele venceu, porque Deus era com ele. Jacó trabalhava para um homem mau. Para o tio. Para o tio, que era mau, não lhe pagava de volta. E Deus deu-lhe um segredo, e com esse segredo ele ficou mais que vencedor. Aqui fala do José do Egito, da vida, etc. E isto tudo são exemplos fantásticos que vão dar fé, coragem a si. Também eu ensino aqui que prosperidade é progressivo. Não é, isto aqui não é o totoloto que você faz aqui uma mesinha, semeia uma vez e de repente já é o dono do mundo todo. Não. Deus vai acrescentando à medida que você vai sendo fiel e é assim que funciona. E depois, também é importante saber que o propósito de Deus nos abençoar não é para sermos ricalhaços, para sermos sei lá o quê, mas para sermos abençoadores. Deus não quer apenas tirar você
de uma situação de crise, falta de emprego, negócios quase na falência, mas Ele quer não só tirar você desse sufoco, mas quer abençoá-lo. Mas mais ainda, Deus quer que você seja um abençoador. Um abençoador é alguém que só pensa, porque já está numa zona confortável, já sabe aplicar as leis de Deus de semear e colher, e portanto ele não tem medo do futuro, ele sabe que sempre Deus o vai abençoar, então ele agora sonha noutro nível. Ele quer ser um abençoador, ele quer ajudar Deus a alcançar mais pessoas. Ele ajuda nos projetos da igreja, ele semeia para projetos especiais da igreja, televisão, isto, aquilo, aquilo outro, e ele pensa também nos vizinhos, nos amigos. E então Deus busca esses fiéis para acrescentar não só dinheiro, mas, por exemplo, negócios, oportunidades, para que ele, de facto, faça esse trabalho. E, portanto, isso aí é muito importante. E hoje, o que é que vamos falar? Quer dizer, que tu é que vais falar, porque estás tão bonitinha de azul. Que giro, sim senhora. De que é que vais falar? Vou falar da viúva e o azeite. Não, a viúva de Sarepta, não é. A viúva e o azeite. Sim, é isso. Que está em 2 de Reis 4. Sim, então conta lá a história. Sim. Quer que eu leia primeiro ou não? Eu vou-me sentar no meu sofazinho. Então isso agora é sim. É sim, tenho o meu sofazinho. Até qualquer dia arranja ali, em vez do eu verde. também tenho que arranjar um sofá aqui, nesse lado. Não, aquilo é só para homens. Por quê? Porque eu sou o chefe. Então só para os homens ou só para os chefes? Chefe. Só para os chefes, ok. Ainda porque é que ele está sentado ali também? Podemos pôr o Pedro também noutra cadeira. O Pedro está ali, porque está mal vestido, não pode aparecer. Então a cadeira para aquele que está mal vestido. Vai. Pronto, então, 2 de Reis 4, diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio ao corredor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então, o que é que vemos aqui? Que esta mulher, né, o marido morreu e era um servo de Deus. Então, ela ficou com um problema, porque veio ao corredor, porque o marido deixou dívidas, então, porque ela não tinha como de pagar, então queria levar os 2 filhos. Então, o que é que ela pensou? Eu vou ao homem de Deus, porque só o homem de Deus tem a solução. Ela podia ter ido às vizinhas, a familiares, mas ela pensou assim: a única que pode me dar uma solução verdadeiramente, que é uma solução mesmo, é o profeta, o homem de Deus. Então ela foi ter com Eliseu. Entretanto, Eliseu disse: que tenho eu de fazer? Ele disse: o que é que eu vou fazer? Quer dizer, não tenho aqui dinheiro para pagar as dívidas, o que é que tenho? Mas ele também sabia os segredos de Deus. Ele sabia a palavra de Deus e ele entendia quando Deus falava. Então ele perguntou a ela: declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A única coisa que ela tinha, que tinha algum valor, era azeite. Porque nesta época azeite tinha valor, só que ela tinha uma botija. Quer dizer, isto não dava para nada. Mas é uma coisa que ela tinha. Então, o profeta falou a ela e diz assim: vai para casa, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e ponha à parte o que estiver cheio. Então o profeta deu uma instrução a ela, uma instrução que não tinha lógica, uma instrução que humanamente não fazia sentido nenhum. Porque ele diz: vai para casa, né, pede a todos os teus vizinhos vasos, muitos vasos vazios, mas pede muitos. Ele não diz: olha, não pede um vaso, pede muitos mesmo. E depois, esses vasos todos, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, quer dizer, nenhuma vizinha entrava, mais ninguém entrava, só mesmo ela e os filhos, e depois vais usar esta botija de azeite que tens e vais encher todos estes vasos vazios com esta botija vazia, pequenina. Entretanto, o que é que ela fez? Ela não vem com conversas, ela não diz: mas explica-me como que vai funcionar. Mas então, eu não entendo, então eu vou fazer isso, mas então o que é que eu vou dizer aos vizinhos? Como que isto vai acontecer? Então, mas quer dizer, isto é muito estranho. Não.
ela não vem com conversas, porque ela vinha com fé à profeta, sabendo que ele tinha uma resposta vinda de Deus. Então, ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. Quando ele falava, ele estava a falar uma palavra que não era dele, mas, na verdade, era uma palavra vinda de Deus. Era a solução que Deus tinha. Então, foi exatamente o que ela fez. Ela partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Quer dizer, esses vasos todos que ela tinha na casa dela, ela usava a botija pequenina que ela tinha com azeite e ela encheu todos estes vasos. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, diz a seu filho, traz-me ainda mais um vaso. Porém, ele diz, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Quer dizer, ela foi até que os vasos estavam completamente cheios. Quando ela diz, dá-me mais um vaso, e quando o filho diz, olha, está tudo cheio, então o azeite parou. O batismo já não dava nem mais uma gota. Entretanto, se ela por acaso tinha tido mais um vaso, de certeza que também ela podia ter enchido este vaso. Se ela não tinha trazido tantos vasos, também o azeite tinha parado antes. Então, o que é que vemos aqui? Vemos aqui que, na verdade, quem decidiu quantos vasos com quantos vasos ela ficou cheia foi ela mesma. Ela foi buscar os vasos, ela foi pedir vasos emprestados aos vizinhos todos. Ela foi buscar vasos, não poucos, mas muitos mesmo. Foi ela. A decisão dela foi que ela disse ao certo momento aos filhos, pronto, chega, vamos fechar a porta e vamos fazer o que o profeta nos mandou. Então estava nas mãos dela. E ela fez porque ela acreditou na palavra de Deus vindo através do profeta. Então, tudo isto aconteceu. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E ela diz, o que é que faço agora? E ele diz, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Quer dizer, que o que ela tinha era tanto, ela tinha tanto de azeite que dava não apenas para pagar a dívida, mas também para ela e os filhos viver do resto. Então, quando Deus sempre tem uma solução para nós. Sempre tem. Não importa qual é o problema, pode ser muito grande para nós, mas Deus tem uma solução. Agora, Ele sempre pede se nós temos alguma coisa. Nós temos que dar alguma coisa nas mãos de Deus. O que é que ela tinha? Só esta botija de azeite. Entretanto, depois Deus dá uma instrução. Nós temos de fazer alguma coisa com isso. Então, no caso dela, ele falou, através do profeta, né? Vai lá buscar estes vasos e vai encher estes vasos. Então, o que é que vemos? Que Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele tinha prometido, tu vais encher esses vasos todos com o vaso, o botija pequenino que tu tens. E isto aconteceu. E Deus é um Deus que não quer apenas suprir a nossa necessidade, assim, só o que nós precisamos. Ele é um Deus da abundância. Também diz em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado uma boa medida recalcada, sacudida, transbordando. E aqui também dava para resolver o problema dela, porque o problema dela era a dívida. Então dava para resolver esse problema, mas ela teve ainda muito mais, de tal maneira que ela e os filhos podiam viver do resto. Então nós vemos aqui este princípio aqui que Deus também nos quer ensinar, porque Deus não faz nada na sua palavra para apenas fazer uma história, para ajudar uma pessoa. São aqui descritas que são leis, são princípios que Deus nos ensina através dessa história. E aqui nós vemos, nós temos um problema, Deus tem a solução. Mas Ele vai pedir para nós fazer alguma coisa, para nós dar alguma coisa que é nossa. E quando nós fazemos isso e temos fé naquilo que Deus nos fala, nas promessas dEle, quando temos confiança em Deus que Ele vai fazer isso, então Deus vai fazer a sua parte e nós vamos ter a solução dos nossos problemas. E entretanto, eu aqui no meu sofá, alegremente a saborear a palavra de Deus, estou a gostar. É sempre muito importante ouvir a palavra de Deus. Mesmo quando a gente já sabe a palavra, este tipo de lições, a gente precisa de ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Porque fé vem por ouvir. E depois, gente, ao praticar, ao fazer o que Deus diz, estamos a gastar energias.
Então, dentro de instantes, vai aparecer no ecrã o número das contas por onde você pode semear, mas há outra lei que depois consigo pôr em prática, que é a lei de falar. O mesmo Deus fala. Porque Deus fala que, quanto a Ele, nós já estamos por cima e não por baixo. Estamos por cabeça e não por cauda. Nós já estamos abençoados. Deus é a minha fonte. Deus é aquela pessoa que supre sempre todas as minhas necessidades. Deus é aquela pessoa, não, é Deus, que abre um caminho onde não há caminho. Onde não há caminho, Jesus abre um. Onde não há solução, Jesus abre uma solução. E, portanto, quando nós pensamos nestes termos, quando nós falamos, quando nós agimos, estamos a usar fé, que é uma força. É uma força que nem eletricidade, eletricidade faz mover motores, põe frigoríficos a funcionar, e fé faz acontecer coisas materiais, financeiras. E, portanto, fale isso que eu acabei de dizer, fale com a sua boca que Deus é a sua fonte, não é o seu salário. Fale que Deus supre sempre todas as suas necessidades. Fale que o diabo está debaixo dos seus pés, porque maior é Jesus que o diabo. E semeie. Há pessoas, eu sinto, que há pessoas que têm projetos e que têm lutado, vão aqui, vão lá, e as coisas não andam para a frente. Mas quando você semear uma semente especial para um projeto especial, vai acontecer consigo o que acontece comigo, com muitos irmãos que já deram esse mesmo testemunho. Se eu não estou em erro, foi ontem que um jovem falou que queria vender um carro, não sei se foi ontem ou antes de ontem, e que não havia maneira. O que é que ele fez? Semeou uma semente especial para ter um projeto especial. Muitos homens de negócios já sabem esse segredo. Por isso, muitas vezes, os empresários chegam a vir de várias partes do mundo, só telefonam a ter certeza que estou aqui em Lisboa, ou então vão ter comigo, por exemplo, a Angola ou a Moçambique, sei lá, e levam um projeto e levam uma semente muito especial. Então, eu oro pelos projetos, com a imposição de mão, não é? E recebo a semente e não conheço nenhum caso que tenha falhado. Porquê? Não é por causa de mim, é porque Deus é fiel, zela pela sua palavra, Ele faz com que não há possibilidade de falhar. Só se a pessoa andar nos caminhos errados, a gozar a Deus ou não perdoar, isso é evidente que estraga a colheita. Fora disso, vai funcionar. Portanto, ponha em prática esta lição, você vai sair da crise, se for o caso, você vai entrar na zona das bênçãos. Vamos então ouvir o Tim Curiacos enquanto você prepara a sua semente. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a sua casa e as obras das suas mãos. Se escutas a sua palavra para fazer, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda
a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutas a sua palavra para fazer. Então vamos então orar. Eu quero orar então para você que semeou. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas essas pessoas que semearam agora, nesse momento, ou que tomaram essa decisão que vão semear diante do teu trono. E eu peço que tu derrames a tua bênção, a tua multiplicação e todas essas sementes que eles semearam vão produzir fruto em nome de Jesus. Amém e amém. E dai. Dai, dai, ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Estás aí? Eu estou aqui, sentada aqui na minha cadeira, eu não saio daqui. Bem, Pronto. hoje vamos ouvir uma música chamada... Estás de costas para a cama, não é? Mas pronto, sim. É porque estou aqui com a minha Pode, mulher, sim, com claro, licença. pode ser. Nada me faltará. Sim. Esta música vai assim. Agora que eu sou um filho de Deus, nada me faltará. Falta-lhe alguma coisa? Entregue a sua vida a Jesus Cristo e nada lhe faltará. E depois, quando morrer, não vai para o inferno, irá para o céu. Com Jesus ao teu lado, E depois? caminhando com Ele. Vou vencer. Vamos lá ouvir agora a série. Agora que sou filho de Deus, Nada me faltará. as bênçãos do céu, uma vida melhor. Nada me faltará. Amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, caminhando com Ele. vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. Sabendo que tem quem cuida de mim, Nada me faltará. com a sua ternura, sua mão poderosa, Nada me faltará. vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia, Espalhar a notícia que o meu Senhor vive, que o meu Senhor vive. proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Temos alguma fotografia, Cristão? Temos algumas fotografias. Então, explica-te. Então, temos aqui Batismos. Esses batismos. Vamos ver batismos. batismos da regional. Não, isto é a seguir, a seguir. Este grupo familiar ainda aqui. Parabéns aos que foram batizados da regional Brasilina Pontal. Mande isso. Maravilha. Aqui também. Continuemos. E Olha que sala saltamos bonita. para Portugal. Misel de Portugal. Pois, Maria de Carmo. Eu agora já não como essas papas, mas Pois. está bonito, está bonito. Isto não aparece a papas, mas pronto. Então, E aqui, boa noite, Delcília de Angola. Glória a Deus para esta grande Angola, mas bênção. não parece um Pois vestido não. da Índia, está Pois, bonito. sim, parece um indiano. Certo. Eu Louvor até e tenho um adoração. sinal na testa. Sim. Por acaso, eu também gostava de um sinalzinho na testa. Faça já. Pronto, outra vez. Vai. Pronto, não. E agora, tu conheces aquela música que diz Abençoador? O que é Abençoador. que fala a música do Abençoador? Que eles vão abençoar. Perguntamos ali, está aí o Miguel, ou José Miguel. Tá, Miguel. Ao Gustavo. o Gustavo. Gustavo, estás aí? Estou aqui. O que é isto do Abençoador?
que nós não só somos abençoados por Deus, mas aquilo com que nós somos abençoados serve para abençoarmos os outros à nossa volta. Exatamente. Vamos lá ouvir que esta música é bonita. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastas dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Oh, é, oh, oh, oh. 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 Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Oh, é, oh, oh, oh. 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 Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Lindo! Sim. Sabes onde é que eu nasci? Nampula, E onde é que isso fica? Moçambique, África. Então, temos notícias muito bonitas Sim, temos do algumas, Bispo Luís. sim, Não é? algumas notícias, coisas que aconteceram na província de Sofala e Manica. Zuvala, hein? Zuvala. Então vou-te mostrar o Zuvala. Sim. Sufala, que isso é Sufala. Sufala, pronto. Sofa, Sofia. Sim. Eu sofro, tu sofa, ele Sofia. Pronto, então A aqui tua é mãe Sofala. chama Sofia. Pois, Então pronto. Pronto, é isso. Sofia, Sufala. Sufala fica aqui, Cristo. sim, Sufala. perto de Chimoio. Tem Chimoio lá, certo? Sufala fica ao pé, é onde está a beira. Sim, a Beira e... Inhaminga. Gorongosa. Sufala. Sufala. Aqui. Aí está Sufala o dedo. Põe aqui o dedo. Põe aqui o dedo. Não vês o dedo. Sufala. É por aí. Sufala é amarelo. Amarelo, pronto, é mais fácil dizer só isso. Abaixo de Quilimane, de Mocuba, de Nampula. Nampula é o centro do mundo. Foi lá que eu nasci. Continuemos. Então diz lá. Então, várias coisas que aconteceram. Abrir grupos familiares com a TV Maná. Abrir quatro grupos familiares só na igreja 7 Beira da cidade. Uau! Instalar um TMT na própria igreja Beira cidade. Para Que TNT? O TMT eu acho que é um box para eles poderem ver a televisão. Né? É isto, né? TMT. Eu entendi a mesma quando coisa. estavam a falar que era uma caixa, pronto. Uma caixa para ver o quê? Para ver o canal, para poder ver o canal. Ok. Para que os servos possam assistir ao Grupo Familiar TV Maná, como forma de treinamento e reciclagem, e também ver os programas Louvor, Adoração e Basta Crer. E já estamos a marcar as casas para Chimoio. Também abrir... Chimoio. Sabe onde é que é Chimoio? Sim, eu acho que é na província de Sofala. Sofala, Chimoio, por acaso este mapa não tem, mas é perto. Está aqui, Chimoio fica na província de Manica. Manica. Ok, Manica, pronto, está bem. Exato. Sim. Quem vai da Beira para Zimbábue, já passámos por Chimoio. Sim, Chimoio, sim. Sim, é uma vila muito... Sim. Uma cidade. De agricultura. Sim. Continua. Então, abrir os grupos familiares, mas também abriu-se novas reuniões através da TV Maná.
Na igreja do aeroporto só tínhamos grupos familiares, mas uma das famílias decidiu adquirir o TMT, é a tal caixa. É uma caixa Sim, que aqui em Portugal tem um nome qualquer, sim, que faz com que eles vejam os canais. é isso. Então, decidiu adquirir o TMT, abriu as portas para a reunião de sexta-feira e domingo desde a semana passada. Na segunda-feira vão despachar 3 TMTs para Chimoio, que vão servir de pontos para a reunião de sexta-feira e domingo. Um para o distrito de Vanduzi, um para Gondola, outro para a igreja 7 de Chimoia, cidade, e para seguir o mesmo exemplo de Beira, cidade. Então, isto é tudo lá. E, entretanto, também foram feitos vários contactos através da TV Maná. Assim? O Então, bispo estava a falar hoje que a cada dia eles recebem pelo menos mais do que 400 mensagens no WhatsApp, pessoas contatar. Durante o programa de Basta Querer, as reuniões dele de grupos familiares, tudo. Pronto. Então tem muitos contactos que depois eles continuam com isso. lindo, não é? Então aqui tem um jovem de Beira, Manga, pediu oração no programa. Manga é uma fruta que eu gosto muito. Tem manga com fio, manga sem fio. Sim, mas acho que Mas isso é um bairro, é um bairro, né? onde nós tínhamos, não sei se ainda Sim. temos, acho que comprámos, ou o que é que foi, uma coisa, Sim. um terreno. Vai. Então, pediu oração no programa 60 Minutos com Deus. Há 3 anos não tinha emprego. O bispo Luís Silva enviou contacto. O bispo Luís Silva é aquilo que chamamos o missionário. Sim. Entretanto, o pastor de lá, o Moisés, chamou o jovem para aconselhamento, orar, e na mesma semana foi chamado para trabalhar. Andou 3 anos sem emprego. E agora, na pior aconselhamento, época... uma semana já ficou com emprego. Uau. Um homem de idade na Beira, com problema no próstata. Que é isso, homem de idade? Só sou O por cima homem de de idade. 99. Pois, sim, aqui diz homem de idade, cada um põe lá a idade que ele quiser. Com problemas de próstata, pediu oração no programa 60 Minutos com Deus. Há 7 meses que não tinha apetite e não saía da cama. O bispo enviou o contacto, os pastores foram até a casa dele orar. No dia seguinte começou a comer 3 vezes por dia e dava glória a Deus, dizendo: Deus realmente existe. Imagina, ele não conseguia comer. Isso é um desastre total 7 para um meses. Durante 7 meses não tinha apetite. Fogo, estava mesmo muito mal. Agora tem que comer 3 vezes ao dia. Só se eu fosse holandês. Pronto. Mas pronto. Pronto. O nosso filho é holandês e come bem. Sim, é isso. Vai, continua. O outro, jovem de Dondo. Dondo é... Dondo, talvez é de província que estou a falar. Não, eu sei onde que é, mas agora não me lembro. Vai, continua. Pede oração no grupo familiar TV Maná. Foi enviado o contacto, o pastor local ligou e descobriu que o tal jovem havia sido evangelizado por uma negócio da igreja e ela comprou o TMT só para ver a igreja Maná. Uau. Isto é fantástico. Sim. Então, estamos a assistir a um verdadeiro avivamento, Sim. não é? É isso, porque a Moçambique ainda está fechada. Fechou mais um mês ainda. Mais ou menos. Mais um mês. Ei. Mas pronto, olha Então que Deus... toda a gente está ligada e pronto. Está a ver. Está a ver. É. Sim. Então, ainda bem, não é? Sim, Moçambique bem precisa de Jesus. é. E então, isto é umas Sim. notícias maravilhosas. E cá está, falámos há bocadinho do projeto dos grupos familiares. Sim, é isso. Eu queria apelar... Tem mais uma, tem mais uma. Sim. Diz: a mãe e filha na Beira procurava a igreja, mas onde ia encontrava portas fechadas. Uma irmã do grupo familiar evangelizou e agora ela participa das reuniões da Igreja Maná em casa desta irmã. Pronto. Estás a ver? E muito mais outras coisas que estão a acontecer. Estão a acontecer. E são Bem, algumas das coisas. Então, eu agora quero falar sobre os atributos que movem a Deus, mas quero falar, já vamos fazer um resumo disto, mas quero falar para os mais velhos, que vêm de uma geração em que havia aquela tradição de querer que os filhos fossem para a universidade e fossem ao médico ou qualquer coisa. Normalmente essa geração foi uma geração que sofreu muito por causa da Primeira e da Segunda Guerra e o oposto a tudo isso. E com certa razão viam que um filho que não tivesse curso teria muitas
dificuldades. Sim. Muito bem. Só que esse conceito, que seria válido e foi válido durante muito tempo, hoje não tem essa mesma validade. E eu vou explicar porquê. Porque agora que somos de Cristo, agora estou a falar para aqueles que são de Cristo, não podem pensar assim. Porque hoje já faz bastantes anos, ponho-lhe 15, 20, 30 anos, principalmente há 15 anos, desde há 15 anos, 20 anos para trás, está muito acentuado aqui, estou a falar de Portugal agora, uma situação em que os políticos deste ou daquele partido, para perpetuar o seu poder, eles vão às escolas, até às escolas já vão, mas vão principalmente às universidades, para angariar adeptos deles. E grande parte das vezes eles fazem propostas ou promessas de que se tu fores do meu partido, tu vais se ingrar, porque tal. E assim é que as pessoas acabam por, não estou a dizer todos, ter filhos que têm um alvo que é ser deste ou daquele partido, porque assim têm a garantia do emprego, a garantia de uma posição no Estado, ou seja o que for. Bem, essas pessoas que estão no poder estão cada vez mais com um pensamento errado, falso, é que eles é que são os donos do país. Eles não querem saber da Constituição, que diz que os donos somos nós. E conseguir ao longo dos anos, e quem me ensinou isso até foi os juízes, cativar os juízes, uns escondendo a verdade e outros obrigando-os a obedecerem ao governo, quando os juízes não podem jamais estar subjugados a ninguém. Eles são independentes, é um poder separado, o poder jurídico é separado. E dentro disso o povo, como não sabe, de propósito faz uma confusão. Uma coisa é o governo tem chamado Ministério Público para acusar a pessoa que fez um crime nacional. Matou ou roubou, não paga impostos. Outra coisa é os juízes, são completamente separados e estão supostamente para defender o povo. E não defendem. Não defendem porque estão comprados. E ontem ouvi dizer que o Rangel, um super juiz, fez uma data de coisas e tentou escapar e felizmente os do topo diziam não, estás mesmo proibido de exercer porque tu fizeste, não é mais tolerável. É porque a imprensa está em cima deles? Não. Tá. Então o que acontece? Há um regime em Portugal em que quem está no governo distribui migalhas e os melhores empregos e os melhores negócios e tudo fazem negócios e quem não faz parte pronto, anda para aí numa luta desgraçada e muita gente do povo, mas mesmo muita gente do povo, já sabe disso, jovens e tudo, que ou fazes parte do esquema ou então é melhor ir para outro sítio porque tu estás lixado. Passas a vida a trabalhar para pagar impostos para os outros. Bem, então, no meio isto é mesmo uma realidade, volta e não volta, alguns comentadores políticos conseguem escapar à malha que lhes é colocada, eles não podem dizer essas coisas, mas conseguem escapar, porque já é muita coisa de baixo, não é? É os bancos, é TAP, é tudo e mais alguma coisa. Bem, mas o ponto que eu quero explicar é o seguinte: quando uma pessoa é pai e é crente, ou mãe e é crente, e ainda vem com essas ideias velhas do passado, você não está bem a acreditar em Deus, não está a confiar em Deus. Este livro fala quais são os atributos que movem Deus. É fidelidade e confiança. Há muito crente que é fiel, é absolutamente fiel. São fiéis, honram a Deus, semeiam em tempo de fome, fazem tudo certo, vêm à igreja, gostam de Jesus, mas confiança tem pouca ainda. E confiança é uma coisa separada de fé. Confiança é uma coisa que... ainda hoje vi um bebê, não me lembro qual era o filho de quem,
estava ao colo, não era da mãe, e ele puxou os braços para mim, então ele não tinha medo, o bebê não tinha medo do espaço gigante entre ele e o chão. Para nós, adultos, seria a mesma coisa que estar num prédio, não sei quantos andares. Nós teríamos medo. E, portanto, o bebê tem uma confiança incrível nos amigos, no pai, na mãe e de quem ele já conhece. Porque ele se deixa levar assim, assim, assim e sabe que aquilo é longe. Há muito crente que ainda não tem essa confiança com Deus. Então, continuam a querer que o filho seja engenheiro, seja não sei o quê, quando não há emprego para essas pessoas. Pura e simplesmente não há emprego. E quem tem os melhores empregos são tipos que não têm curso nenhum e depois vão atabalhoadamente ao domingo arranjar cursos, como o Sócrates e o outro que era, não me lembro como é que ele chamava, o Relvas e sei lá que mais, porque eles fazem parte do regime. E eu não estou a ver que o crente quer que o filho seja um corrupto. Eu não estou a ver que um crente quer que o filho seja um bandalho desses que vive às custas de uma malandragem. Então o que é que se passa? É que a velha ideia, aqueles castelos que se foram construindo ao longo dos tempos, continua no lugar. E a pessoa, às vezes até quando o filho ou a filha diz que quer ser missionário, os pais de crentes, os pais crentes ficam abatidos e, em alguns casos, ficam ofendidos. Como se fosse uma coisa que inconcebível. E agora já há muito tempo que não ouço disso, mas chegavam a dizer, não, meu filho, tu não podes, tu tens de ter garantia do teu futuro. Então, hoje está mais que provado, está visível a todo mundo, que esses superdeuses, afinal estão todos partidos no chão, não há garantias nenhuma, a não ser garantia que vai ser despedido, não há garantia nenhuma a ser que não tem emprego para eles. As pessoas estão no Estado ou trabalham, movimentam-se de uns departamentos para outros, que aquilo é uma prostituição total, e eles também estão aflitos. E assim se cumpre que Deus está a partir a louça aos infiéis, aos corruptos, aos maldosos, aos que, como é que se chama, são anticristos, etc. E, portanto, não há mais desculpa para que um pai não pense completamente diferente. Não pode criar o seu filho nessa situação. Então, qual é o outro drama que existe em Portugal? Que os pais permitem que o filho fique, depois dos 15, 16, principalmente 16 anos, um preguiçoso em casa, não faz mais nada, ele não ajuda em casa, não vai trabalhar, não vai ajudar no restaurante, mas lá fora ajudam. Então ele não fica com um sentimento de responsabilidade absolutamente nenhum. Alguém tem que pagar as contas, alguém tem que pagar, ele quer lá saber a coisa da renda, da comida, quem paga o quê, só quer dinheiro, mais nada. E, portanto, ou o governo dá, ou ele vai para aquele esquema de estar doente para receber um dinheiro, como é que se chama? Subsídio. E isso é mau, porque o filho do crente, sendo educado dessa maneira, não vai obter as mega bênçãos que Deus já está a distribuir em toda a parte do mundo. Porque o próprio filho está autolimitado. Mesmo antes, a gente fica chateado, ofendido, porque os holandeses e o resto da União Europeia diz que os portugueses são preguiçosos ou que não têm rendimento. Ouça, eu sei do que é que eu estou a falar, porque eu trabalhei muitos anos na África do Sul, e na África do Sul não é nada disto. A partir de 16 anos, é na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos, os jovens vão trabalhar para pagar os seus estudos. Não é esta coisa que para mim é uma indecência dos jovens quererem que o governo pague isto, aquilo, aquilo outro. É um espírito de escravatura, é um espírito de mendigo. Um mendigo passa a vida a mendigar, não quer trabalhar para ganhar o seu pão. E, portanto,
Eu estou a dizer isto porque é o seguinte. Os portugueses são pessoas boas, inteligentes, mas estão debaixo deste castelo. E Deus, para que pode e quer conseguir abençoar os nossos filhos, os seus filhos, você não pode mais ser assim. Você tem que confiar em Deus, que muita gente não tem curso nenhum, português e tudo, e são donos de muitas coisas. O Sousa Sintra, que curso é que tinha? Tinha a 4ª classe, e outros a mesma coisa. Portanto, não acredite no sistema de ensino, no sistema universitário, no sistema de negócio português, porque está à mostra a falência, a pequenez mental, desculpa a porcaria que isto é. Isto é ultra mau, ultra mau. Porquê é que você acha que a Inglaterra e os outros países não deixam haver estas turistas via Portugal? Porque não interessa dar negócios a quem não interessa. Está a perceber? O Presidente faz de nós os melhores do mundo, não somos nada os melhores do mundo. Mas nós, crentes, temos o poder para mudar Portugal. Temos o poder para mudar a mentalidade dos portugueses, começando na nossa casa. Nós temos que ensinar os nossos filhos a assumir responsabilidades na vida e na igreja. A ver? Na igreja, nas coisas de Deus. Porque Deus, se você ouvir esses testemunhos e começar a juntar, você vai ver que Deus está a pegar em pessoas que não são nada na vida, não têm custo, não é do partido nenhum, e de repente tem um negócio, de repente tem isto, aquilo, aquilo outro. Ouça que o Deus está a falar, o Espírito Santo está a falar. Deus é que é o Senhor de tudo. Deus é que pode arranjar o melhor emprego, o melhor negócio. Deus é que, sobretudo, Deus é que é a fonte verdadeira. Paremos de acreditar nessa gente. Está à vista que eles são mentirosos e tudo que eles fizeram está tudo no chão. Quando é que vamos parar de acreditar neles? Quando é que vamos parar de confiar neles? Temos que confiar em Deus. Deus é que é de confiança. Ele nunca mentiu. Ele nunca falhou. Ele nunca fez nada mal a ninguém. Ele só faz o bem. Confie em Deus. Deposita a sua confiança em Deus. Faça com que o seu filho seja o que Deus quiser. Faça com que o seu filho seja... Ninguém está a dizer que eles têm que ser todos missionários. Não, eu não estou a dizer isso. Em África, muito africano... Eu vou dizer uma coisa, muito africano em Moçambique. Em Moçambique, em relação a Angola, até, enfim, o progresso começou bastante atrasado. Você vai a Moçambique e vai ficar chocado pela positiva, como eu, porque lá muita gente é desenrascada, tem negócio, tem custo, etc. E cá não. Porquê? É a mentalidade antiquada, mentalidade do passado. Veja o que é que o nosso Presidente da República está a fazer. Ele quer continuar a viver como nos dias do pai. E cada vez está mais para trás. Ele não é honrado lá fora. Ele é que diz que não é nada. Nós não somos honrados lá fora. Porquê? Que é tudo umas pataquadas. Mas nós, os crentes, temos uma oportunidade única de confiarmos em Deus, andarmos com Deus e estamos a ver Deus a abençoar, somos fiéis, agora é confiar. Confiar em Deus. Confiar quer dizer deixar-nos andar nas mãos dEle, deixar que os meus filhos sejam o que Deus quiser. Ir para onde Deus quiser, fazermos o que Deus quiser, porque isso vai abençoar a sua vida, o seu casamento, o seu filho, a sua família. Deus quer, está a tirar propriedades, riquezas, fábricas, lojas aos ímpios. Mas Deus tem falado assim comigo. Em Portugal estou com dificuldade, porque a quem eu quero dar eles não confiam. Eles estão amarrados às ideias erradas, às ideias antigas. Paremos de confiar nos malandros, nos maus. Confiemos em Deus e deixemos que Deus faça o que Ele quiser. Uns serão chamados para uma coisa, outros para outra. Haverá casos em que Deus vai chamar para missionários, tudo bem, mas nem todos são para ser missionários. Haverá muita gente a quem Deus quer dar negócios, muita gente a quem Deus quer dar restaurantes, muita gente a quem Deus quer dar posições num emprego, numa fábrica, numa loja estratégica, até no governo.
Deus é que distribui como Ele quer. Mas não digamos, não façamos fim-capé, o meu filho tem que ser assim, o meu filho tem que ser assado. Não, Deus é que sabe o que é que tem que ser. Veja o caso da Holanda. A minha mulher é holandesa. Os pais, aos 16 anos, aos 18, ou o que é, põem os filhos na rua. Não, não põe na rua, mas... Encorajam. Quer dizer, o filho nem quer ficar. É como as águias. Sim. As águias, quando o filho já atinge uma certa idade, empurra o filho lá para baixo. E ele está lá preguiçoso, em cima a águia a comer, porque o pai ou a mãe está sempre a dar de comer, e ele empurra. E ele descobre que tem asas e atabalhoadamente, e depois o pai, à última da hora, vai lá buscá-lo para ele não despenhar, põe lá em cima, atira outra vez, até que a águia é obrigada a voar. Você não é galinha, você não é nenhum pato. Você não é nenhum, está a ver? Um pato. Você é uma águia para voar. Os seus filhos são águias. Vamos fazer dos nossos filhos águias. Vamos fazer dos nossos filhos vencedores. Nós temos uma geração de jovens que estão, desculpa uma expressão, amarrados aqui, não, temos que despolutar os nossos jovens. Temos que atirá-los para a frente, serem isto, aquilo, aquilo outro, porque nós somos a geração escolhida por Deus. Nós somos os Noés dos dias de hoje. Nós somos os Moisés dos dias de hoje. Nós somos os vencedores dos dias de hoje. Mas precisamos de confiar em Deus. Posso ouvir, amém? Amém. Então, confiança o que é? Vamos lá aqui ver o livro de... Atributos que movem Deus. Sim. É confiar em Deus. É ser fiel. Já falámos, já entendemos que devemos ser fiéis. Confiar é o mesmo que, portanto, que um bebê que confia na sua mãe. E confiar em Deus quer dizer que sabemos que estamos nas mãos de Deus e Ele quer sempre o nosso melhor. Sim. E, portanto, temos que ir buscar a vontade de Deus. Posso ver, amém? Amém. Temos exemplos de confiança, diz lá quais são. E Vamos ver outra vez o Abraão. O Abraão foi um caso impressionante. Porque mesmo que a gente ouça outra vez, o pai Abraão, é simplesmente o pai da fé. Simplesmente o pai de toda a gente que é salva. Porquê? Porque ele confiou em Deus. Não tinha Bíblia, confiou em Deus. Ele fez coisas que Deus lhe falou para fazer, sem ter nenhuma base científica, bíblica, nada. Apenas confiou que nem uma criança confia. Ele fez o quê? Quando Deus lhe deu um filho, depois de muita dificuldade, né? Veja o caso do Abraão. O Abraão, Deus prometeu-lhe que dava filho. Mas Deus que pode e quer não conseguiu. Durante quase 40 anos. Porquê? Porque o Abraão não se via com filhos. Então Deus ensinou-lhe, obrigou a imaginar-se com filhos, fazendo assim, olha, vai para fora da tua tenda, que antigamente não havia casa, moravam em tendas, vê lá quantas estrelas há aí. Assim são os seus filhos. Ele começa a imaginar que cada estrela é um filho. Criou no seu coração uma imagem positiva. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pronto. Mas não chegou. Depois, como ele não sabia o resto das coisas, ele acabou por ceder à sua esposa, diz, entra na minha empregada e nós vamos ter um filho através dela, nasceram árabes, é só chatice. Então Deus apareceu outra vez e disse, quanto a mim, tu és o pai de uma nação. A tua mulher é princesa, mãe de nações. Uma mulher que tinha 80 anos, um homem que tinha 100 anos e ela sempre foi estéril. O que é que Deus estava a dizer? Obrigar o Abraão a falar as coisas que não são como já fossem. A falar aquilo que ainda não são, falar o mesmo que Deus fala de mim. Só depois de ele começar a aplicar estas leis, é que Deus que pode e quer conseguiu dar um filho à mulher, porque até a mulher estava duvidosa, ainda se riu. E Deus, enfim, repreendeu, pronto. Agora, quando o miúdo já era crescido, o Abraão estava ultra feliz. Sim. O que é que Deus fez? Agora pegas o teu filho, vê lá, estás aí
Está aí na... Sim, é Gênesis 22? Hã? É essa, Gênesis 22? Eu acho que sim. Sim, sim. É. Pode dizer? Sim, Gênesis 22, versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Ou seja, Deus tinha dito, Isaac, vais sacrificar o teu filho. Isaac não diz a Abraão. Abraão, desculpa. Isaac era o filho. Isaac era o filho. Vais sacrificar o teu filho. Já imaginou? O que é que um jornalista ia dizer hoje? Pois. Aquilo, a gente é maluca mesmo. Isto aqui é uma seita. Isto aqui é isto, aquilo, aquilo outro. Mas o Abraão confiou em Deus. Percebeu? Não percebeu. Confiou. E ele levou o filho para um lugar onde Deus mandou, Sim. pôs lenha para o queimar e tal, e estendendo Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, fazer um sacrifício. Então, o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão, eis-me aqui, disse o Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada de mal, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Uau! Gênesis 22, 16. Por mim mesmo jurei, disse o Senhor, porque quando fizeste esta ação, não me negaste o teu filho, o teu único filho, que de veras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas, tal. Ou seja, hoje eu sei o que é que Deus estava a fazer. Muitos pregadores não sabem, eu sei. Deus estava a dizer assim, se tu, Abraão, estiveres disposto, sem sombra de dúvidas, a confiar em mim, o teu filho, sacrificando no último sacrifício, então Deus é obrigado a fazer o mesmo. O Abraão tinha que semear esta coisa para que Deus pudesse multiplicar. Daí que Deus, então, disse, já vi que estavas disposto, confiaste em mim, então eu vou mandar o meu filho, Jesus. Que foi ele, sim, teve que ser sacrificado e morto, maldosamente. Para quê? Para pagar por nós. Então, é uma história muito... eu sei que cada vez pessoas que não entendem, então Deus manda matar o seu próprio filho, mas não matou. Mas o que é importante é a gente entender que quando Deus manda fazer certas coisas, ou confiamos ou não confiamos. Por exemplo, essa mulher viúva, que só tinha uma botija de azeite, foi pedir ajuda ao profeta. Portanto, as pessoas acreditavam no profeta. E quando o profeta mandou fazer isso, ela confiou. Ela confiou. Quando aquela outra viúva, que estava a morrer, ia comer o último pão. Sim. E o profeta chegou lá e disse, faz o pão, mas dá primeiro para mim. E eu é que tenho que comer o pão primeiro. Ela confiou no profeta. Não me pôs ali, que homem de Deus é este? Sim. Eu estou a morrer, em vez de me dar pão a mim, ele tem que trazer pão para mim. Estás a ver? O espírito de mendigo. Sim. Há muito espírito de mendigo em Portugal. Desde o governo, que é um mendigo, está sempre de mão estendida para a CE, nunca quer pagar nada, só quer receber, e os outros são maus que não querem dar. Esse espírito é horroroso. Nós, crentes, não queremos ser assim. Queremos ter... Eu lembro-me a primeira vez que fomos a Angola, você nem imagina a fome. Não, você não sabe o que é fome, maldição. Você não sabe. Você sabe lá o que é. Era guerra, mortos no chão, ratos. Então, eles recebiam cassetes, lembras daquelas Sim. VHS, ou o que era? Então, muitos milagres aconteciam, então eu fui. E encheram o maior pavilhão que lá havia na altura. E eu olhei para eles e disse assim, eu estava lavado em lágrimas, porque eu sabia que só há uma maneira daquele povo sair da pobreza. Só há uma maneira dos angolanos sair da pobreza. Não é trazer pão e peixe, fazer deles escravos,
fazer deles dependentes. Isso é uma coisa horrorosa, é uma coisa nojenta. Eu disse, olha, vocês hoje estão de mão estendida a pedir ajuda, a pedir pão, comida, não tendes. Mas eu vou-vos apresentar uma pessoa que vai transformar a tua vida, de tal maneira que tu vais ter a mão estendida, sim, não mais para pedir, mas para dar a outros. Parar de ser um mendigo, para seres um abençoador, não é só abençoado. E milhões de angolanos são abençoados e abençoadores. E não há proporção igual em Portugal, porque esta mentalidade tem que mudar. Somos nós, os crentes, que temos que mudar a nós próprios e mudar os nossos filhos e depois ir mudando a sociedade. Deixar de ter um povo mendigo, sempre mendigar da CE, mendigar isto, aquilo, aquilo outro, para sermos abençoadores. Isto é que é confiar em Deus. Nós não nascemos para ser iguais aos outros. Nós não nascemos para ser só mais uma pessoa que vai à igreja. Não, nós nascemos para abençoar os outros, para mudar os outros pela positiva, para mudar os outros para que sejam à semelhança de Deus. É a nossa tarefa, é a nossa grande tarefa. É isso que Deus precisa, está a pedir. Há 2 dias que Deus anda a falar isso ao meu coração. Então, o que é que acontece? Estávamos a falar de quê? De Abraão. De Abraão. O Abraão confiou em Deus e ele ficou simplesmente o maior de todos os humanos. Porque ele é salvo e é o pai de todos os salvos. Porque ele confiou o máximo à vida do seu filho. Confiar em Deus é... Deus nunca nos quer prejudicar, só nos quer ajudar. E Deus quer ser Ele a guiar a nossa vida. O Espírito dá acerca dos dons, não quero, irmãos, sejam ignorantes. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum pai devia dizer ao filho, ou desejar que o filho seja engenheiro à força, médico à força, devia desejar que o filho seja o que Deus quiser. E vai haver de tudo, de tudo. Vai haver médicos, advogados, juízes, homens, mulheres de negócios. Assim nós vamos conseguir. Posso ver, amém? Vê, por exemplo, o Daniel na cova dos leões. Daniel, ele confiou em Deus. Os colegas conseguiram que saísse uma lei injustíssima, que ele não podia orar a nenhum Deus, a Deus, não podia nem sequer, nem às escondidas. E ele vai, abre as janelas, faz a comunhão com Deus, canta, ora, e todo mundo saiba que ele não se dobra ao sistema. Ele não se dobra ao sistema. Ele confiou em Deus. E o que é que aconteceu? Os leões não comeram. O Mesaque, Sadraque e Abednego não dobraram ao sistema. Não quiseram... Imagina que eram mais velhos. Não queriam que os filhos pertencessem a este regime de pobreza, de miséria mental, de mendiguice, de esquemas e aldrabices. Eu conheço pessoas que trabalham na TAP. Estava a dizer, aposto, isto é mais uma vez um esquema. Enquanto quem de direito não der dinheiro a algumas pessoas, isto vai ser confusão até que eles recebem o dinheiro. É sempre assim. Você não quer um filho desses. Você não quer o seu filho nessa porcaria. Você quer um filho que seja um transformador. E não precisa ter curso nenhum. Olha, o Bill Gates não tirou curso nenhum. Saiu da universidade. O Bill Gates, o ex-dono da Apple, Jobs, não foi tirar curso nenhum. Aqui em Portugal, o Sousa Cid não tinha curso nenhum. Você está a acreditar numa coisa humana, está a acreditar num sistema humano. Olha aí, engenheiros e médicos a procurar sair de Portugal, não os deixam sair, não os deixam entrar nos outros países. E aqui não há emprego. Pare de confiar nisso. Parte desses castelos. Confie em Deus. Ouça esses testemunhos todos e deixe o seu filho ser o que ele quiser. Você que seja o que Deus quiser. Como é possível
que ainda vamos acreditar nessa nojice quando nós ouvimos o testemunho daquela senhora, se eu não estou erro, na Argentina. Você sabe lá o que é a Argentina. Aquilo é do pior. Qual? Venezuela é igual. Como é que ela semeou em tempo de fome, como se tivesse em tempo normal, se eu não estou erro, até semeou mais, e começou a fazer umas comidinhas aos sábados e agora é dona de um negócio. No pior momento do mundo é porque Deus quer transferir riquezas para nós. Deus quer que nós é que sejamos os donos dos restaurantes, dos bancos, das fábricas. Mas é preciso nós partirmos os castelos da cabeça e ter confiança em Deus, confiar em Deus. Posso dizer amém? Amém. Portanto, confiança é isso. Não é fé, é mais do que fé. Fé é eu agir de acordo com as leis de Deus. Sim. Acreditar nas leis de Deus. Confiar é muito mais. Olha, eu estava a ler outro dia à noite, excitado com estas coisas, e fui ler a história do Moisés, com quem Deus falava pessoalmente. Deus falava pessoalmente com Moisés. Cara a cara, como se diz. Então o Moisés até disse: Senhor, se tu és assim comigo, me conheces pelo meu nome, és meu amigo, porque é que não me mostras a tua cara, como é que tu és? E Deus disse: eu vou passar de costas tudo, ninguém me consegue ver e viver, porque é uma radiação muito forte. E Deus fez sinais e maravilhas. Quando Deus é amigo de uma pessoa, é uma coisa impressionante, irmãos. É impressionante. Eu, Jorge Tadeu, tenho coisas que as pessoas pensam, sabem lá como é que eu tenho. É Deus que me deu. Literalmente. Porquê? Porque Deus confia. Quando você entende os atributos que movem Deus, você devia ler um livro, investir, fidelidade. Há pessoas que são muito infiéis. Há muito crente, muito, infelizmente, está na Bíblia. Jesus diz: muitos daquele dia dirão, não te conheço. Pregadores e tudo. A ver? São pessoas que foram infiéis, viraram rebeldes, ora estão nesta igreja ou vão naquela, são lobos, mercenários, andam aqui para convidar para ir para ali, depois dali vão para lá. Prostituição. Não são pessoas fiéis, não. Com esse, nem sequer coma, conforme diz o apóstolo Paulo. Entregue essa gente ao diabo, que é o que o apóstolo Paulo fez. Diz: com essas pessoas que, dizendo-se irmãos, forem devassos, roubadores, etc., nem comas, qual apertar a mão a ele. Porquê? Porque então tu vais ter o agrado de Deus. Agora, se tu queres ser amigalhaço de toda a gente, e porque ele também é crente, isso aqui, não vais ter grandes bênçãos de Deus. Portanto, nós precisamos de entender os atributos que movem. Isto move Deus, ser fiel no casamento, ser fiel na igreja. Estou lá. Uma vez ouvi um pregador, há muito tempo atrás, dizer assim: no outro dia, um crente lá da minha igreja dizia que havia um problema na minha igreja e, portanto, ele ia embora. E eu disse a ele: tu és mesmo um infiel, tu és um palermo, já nem te quero aqui. À mínima coisa, em vez de estás aqui a orar, se houver um problema, vais orar, não é abandonar. Se no casamento há um problema, não vais abandonar a mulher e os teus filhos. Tu não és nenhum gato. E eu disse: o homem tem razão. Não é? Qualquer coisa serve de desculpa para ir andar e ir atrás de outras. Não. Fidelidade é que agrada a Deus. E agora estamos a aprender que ter confiança em Deus é mega importante. E amanhã vamos continuar com outra coisa, que é honrar a Deus. Oh, meu irmão, quanto mais nós fizermos estas coisas para Deus, maior é a bênção, maior é a proteção. 1000 pode aqui ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não. Porque se Deus é por ti, ninguém vai conseguir ser contra ti. É o que está escrito na Bíblia, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? É Romanos. Hã? Romanos 8. É isso. Vamos pedir aqui ao time para tocar este hino, que é mesmo a propósito. Se Deus é por ti, ninguém vai conseguir ser. Aleluia. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? E se Ele não poupou? Se Ele não poupou
será Ele tudo. E quem nos poderá separar? Quem nos Poderá separar? Quem nos Poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não, angústia, não, perseguição, não, fome, não, nudez, não, perigo e espada, nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, anjos, principados, potestades, nem presente, nem por vir, nada nos poderá separar do seu amor. Se Deus é por nós. quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? É isso. Movendo-se Deus, não há hipótese. E, portanto, estes são atributos que movem Deus a seu favor. Portanto, esforce-se, tenha bom ânimo. Agora, eu quero orar pelos pedidos de oração. Há aqui muitos pedidos e eu não vou mencioná-los porque nunca mais saímos daqui. Mas isto eu quero dizer: quem sabe tudo é Deus. Quem importa saber tudo é Deus. E Deus está em todo lugar, está aí perto de si. Deus sabe o que é que você está a passar. Deus o compreende. Jesus sabia que é o intercessor, é chamado. Ele é o advogado e o nosso intercessor está junto ao Pai a dizer: é verdade, eu sei o que é que ele está a passar. Mas Jesus também é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que foi à cruz para pagar por todas as enfermidades, dores, sofrimento, problemas. Jesus foi também para abrir caminhos que estão fechados. Não há hipótese, mas para Deus, fácil. E ainda por cima foi ao inferno pagar a sentença que eu é que devia pagar e você, indo para o inferno. Ele foi nas nossas vezes. E por isso, hoje e agora, é hora de você acreditar que quando eu orar, Deus vai entrar na sua vida. Deus vai tocar no seu corpo. Vai resolver esse problema. Vai abrir um caminho. Vai curar o que estiver estragado. Vai amarrar o diabo. Haja ou não haja bruxaria. Hoje é a hora. Esta é a hora em que Deus vai fazer isso. Você só tem que acreditar que recebe isso. E por isso, estenda a sua mão sobre este ecrã, para tipificar que eu vou orar por si. E se puder, toque no ecrã. E agora eu vou orar. Senhor Jesus, Tu és um Deus maravilhoso, que morreste na cruz para pagar por todos os nossos pecados, dores e enfermidades. E por isso eu declaro que todo doente está neste momento a ser curado pelo poder de Deus. Toda a bruxaria está quebrada, pactos rasgados no nome de Jesus. Eu ordeno que os negócios dos nossos homens e mulheres de negócios sejam grandes. Eu ordeno que haja prosperidade na igreja, na família Maná e todos aqueles que estão em direto connosco, porque Tu és amigo, não é só dos Manás. Eu ordeno que essas situações de documentos, situações de enfermidades com problemas no sangue, nas veias, no coração, sejam resolvidas neste instante. Eu ordeno estes tumores, sequem para a raiz no nome de Jesus. Essas alergias, sequem para a raiz. Eu também vejo Deus mostrar-me bebés que por mais que ponham medicina não funciona, pois agora, hoje mesmo, esse bebê vai dormir bem. Hoje mesmo ele fica curado. Hoje mesmo essa barriga fica desinchada no nome de Jesus. Há bebés que não falam, não conseguem falar. Hoje mesmo vão começar a falar no nome de Jesus Cristo. E para Ti, Senhor Jesus, toda a glória e toda a honra. Amém. E agora, por último,
eu quero falar para si que está em qualquer parte do planeta e que diz assim, bem, eu não sei se estou salvo. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não sei. Ou aquelas pessoas que estão desviadas. Você precisa de se voltar para Deus. A situação está séria. Então, lembre-se, saiba, só Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos. Não há. Ele é o único que Deus aceita. E por isso, hoje mesmo, você vai fazer esta oração de entregar a sua vida a Jesus Cristo, recebendo como seu Senhor e Salvador, e depois telefone ou escreva para o SOS a dizer, eu entreguei a minha vida a Jesus hoje. E peça para o acompanharem. Mesmo aquelas pessoas que pediram a oração, telefone a pedir para ser acompanhado, porque há de haver um bispo, um pastor, que vai acompanhar você até que você tenha sucesso, tenha permanentemente sucesso. Não é só de repente qualquer coisa, não sei o quê. E por isso agora é a hora. Você abrir o coração para Jesus e fazer esta oração comigo e digam todos comigo, ó Deus. Ó Deus. Eu acredito que Jesus morreu lá na cruz para me salvar. Eu acredito que Ele derramou o sangue por causa de mim. Eu me arrependo, ó Deus. Eu admito. Também falhei. Eu oro Jesus. Eu abro o meu caminho, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ajuda-me, Senhor. Guia a minha vida. Amém. E amém. E agora, hoje quero que eles ouçam pelo menos uma música de fé. Antes de terminar. Sim. Uma é, eu posso todas as coisas. Eu posso, diga comigo, eu posso todas as coisas. Deus é comigo, eu posso. Os meus filhos podem, porque eu ando a educar os meus filhos segundo o conselho de Deus. Eu posso, nós podemos todas as coisas. Nós não somos dos outros, nós somos de Jesus. Jesus está conosco, meu irmão. Aleluia, vamos ouvir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Até amanhã. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Eu sou o que a Bíblia diz que sou. Eu sou o que a Bíblia diz que sou. Eu sou o que a Bíblia diz que sou. O que a Bíblia diz que sou. Posso todas as coisas. Posso